Vamos agora para o nosso tema em destaque desta edição. Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre os palestinos em Gaza e a política internacional. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Áureo de Toledo Gomes, que é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Áureo, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, Matheus. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. A gente que agradece. Para a gente iniciar nossa entrevista, nosso bate-papo, qual que é o contexto atual, de Gaza e como que as políticas aí de Trump, estão fomentando ainda mais esse contexto caótico, digamos assim? Sem dúvida, Matheus. Eu acho que o contexto atual de Gaza, ele é caótico, ele é uma barbárie, não há outra palavra que possa descrever o que está acontecendo lá. Para vocês terem uma noção, a quantidade de entulho produzido desde 2008, quando teve um acirramento do conflito até hoje, é de mais de 50 milhões de toneladas. Sendo que em 2021 haviam 370 mil toneladas e agora subiu para 50 milhões de toneladas. Então isso é só para dar o contexto e mostrar que o que o Trump vem falando, o presidente Trump vem dizendo sobre a situação, só demonstra, assim, escancara para a comunidade internacional o desleixo, o que ele vê como Gaza, ele vê como um empreendimento imobiliário. Então isso demonstra que o que está em andamento lá, não há outra palavra, depois a gente pode até entrar nesse debate, para não ser uma limpeza étnica, um genocídio contra o povo palestino. É uma situação caótica mesmo. Professor, para quem não conhece muito o histórico desse conflito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, O que gerou esse conflito, quais países estão envolvidos, o que sempre aconteceu por lá? Bom, o conflito israelo-palestino, ele tem um histórico de séculos, se a gente quiser colocar. Os árabes estão ali na região pelo menos desde o século VII. E aí, desde então, esse conflito vem por conta de antes disso, os judeus também terem estado na região. Esse conflito se acirrou sobretudo ao final da Primeira Guerra Mundial, depois que a região hoje da Palestina ficou sob o mandato britânico. E aí, isso se escancarou depois de 1948, quando houve a independência do Estado de Israel. A ONU, em 47, salvo engano, propôs uma solução de 2 estados, que não foi aceita, os países árabes não aceitaram, e aí, em 48, com a independência do Estado de Israel, se escalou o conflito, que teve uma série de fases. Essa fase atual que nós estamos vendo, ela começa no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, e isso eu gostaria de frisar aqui, o que o Hamas fez em 7 de outubro de 2023, não é possível também alguém passar pano, enfim, alguém estar de acordo com o que foi feito, foi um ato de terrorismo. E em 7 de outubro, o Hamas matou mais de 1.200 pessoas em Israel, sequestrou em torno de 250 pessoas. Então isso é condenável sob todos os termos. Desde então, Israel veio retaliando o que o Hamas fez. E aí é um dos pontos que eu gostaria de destacar, a retaliação de Israel face aos ataques do Hamas, ela é totalmente desproporcional. Então, desde 7 de outubro de 23 até agora, o que a gente vê é uma escalada de um conflito em que mais de 40 mil pessoas morreram, aproximadamente 18 mil crianças foram vítimas disso, e os números indicam que nós temos em torno de 100 mil pessoas feridas e mais de 1.900.000 pessoas deslocadas, 90% da população da região. Aproveitando esse contexto, que você muito bem explicou, você também mencionou a questão da ONU. Qual que é o papel da ONU, desde então, da data que você mencionou até hoje? O que é possível fazer, Como que os países aí, em conjunto, e a ONU, propriamente falando, qual que é o papel dela? A ONU está travada dentro dessa discussão, particularmente pelas dinâmicas de poder dentro do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU, nós temos países com poder de veto e os Estados Unidos, todas as decisões da ONU relativas a Israel, que são contrárias aos interesses de Israel, os Estados Unidos veta. Então a ONU, nesse contexto, ela é muito travada, ela não consegue fazer muita coisa.
Por outro lado, né, é importante também ser dito, há um contexto geopolítico ali nesse conflito, em que a gente vê, por exemplo, o Hamas, ao que tudo indica, teve apoio, né, recebeu armas de países, particularmente do Irã. Parece que o Irã tem indícios de que está envolvido nisso, mas em última instância, o que vemos ali é um conflito que, infelizmente, a tendência é continuar crescendo. A gente vê agora, né, o cessar-fogo, é um cessar-fogo em 3 estágios, né? Primeiro, você tem a liberação de prisioneiros políticos palestinos que estão em Israel e o Hamas libera os reféns. Depois vai uma segunda etapa em que você vai ter mais algumas liberações, né? Isso vai aumentando, até a terceira etapa em que são retornados os corpos dos mortos. É um contexto bastante complexo, mas que, na minha avaliação, acho que, infelizmente, se não houver pressão internacional, a ONU não vai conseguir fazer muita coisa. E agora, com o apoio do governo Trump, acho que Israel, a tendência aí é que esse cessar-fogo que a gente está vendo aí, ele pode, inclusive, acabar e voltarem os ataques. Com certeza. Professor, você mencionou alguns dados aí alarmantes, né? Dentro desse contexto, né, dos dados, das mortes, enfim, como que é o cotidiano da vida das pessoas lá hoje, né? Como que é esse dia a dia? A gente de fora, né, não tem essa dimensão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso é uma excelente pergunta, Matheus. Eu te agradeço por isso, porque daí eu queria fazer um convite para o nosso telespectador, o telespectador, a procurarem fotos de Gaza antes do 7 de outubro e depois. São fotos chocantes. Como eu disse, né, 50 milhões de toneladas de entulho já mostram que para se reconstruir a região vai se gastar muito dinheiro e muito tempo. Uma das estimativas dizem que para se retirar todo esse entulho demoraria algo em torno de 21 anos, né, para se remover tudo. Importante, de novo, frisar que esse entulho vem desde 2008 até agora. Mas uma coisa cotidiana que você me pergunta, isso eu fiquei alarmado. A população de Gaza está passando fome, eles estão em insegurança alimentar. Os alimentos não conseguem entrar e o preço dos alimentos que estão acessíveis teve um salto exponencial. Por exemplo, eu vi esse dado agora, os números estão em libras esterlinas, que foi a reportagem da BBC, 6 ovos custavam, em 6 de outubro, eram em torno de 90 centavos de libra. Em outubro de 2024, né, mais ou menos um ano depois, essa mesma quantidade passou para quase 4 libras e meia, 5 libras. Um pacote de fraldas, com mais ou menos 64 fraldas, se eu não estou equivocado, custava, em 6 de outubro, em torno ali de 6 libras esterlinas. Agora está custando quase 40 libras esterlinas. Então a gente vê que a população ferida, a população passando fome, a população, enfim, enfrentando uma situação assim que é caótica. Assim, não há nenhuma expectativa de melhora assim, para essa população que está sofrendo tudo isso. E como que essas ações são justificadas, né? Se é que existe uma justificativa, e o que é possível fazer? Quais são as saídas? Olha, a solução ideal, a meu juízo, mas acho que nesse momento de difícil alcance, é a solução de 2 estados, que veio sendo tentada desde os anos 90, com os acordos de Oslo. Me parece que esse seria o caminho ideal. Nesse momento, o imediato que precisa ser feito é o cessar-fogo. Isso tem que ser mantido a qualquer custo. Então, seria de suma importância que houvesse pressão para que tanto Israel quanto o Hamas cumprissem as etapas desse acordo. Porque, em última instância, quem está sofrendo ali é a população palestina. Tudo isso, o que pode justificar tudo isso? Os atentados de 7 de outubro, o Hamas justificou por conta de questões relativas aos ataques de Israel à Palestina. Nos anos anteriores foram anos os mais mortíferos, em torno de 505 palestinos morreram devido aos ataques de Israel.
Israel argumenta que ele precisa fazer o que está fazendo para acabar com o Hamas, né? Porque, enfim, o Hamas tem apoio da população, enfim, é por isso que ele está fazendo. Mas eu acho que são questões injustificáveis. O último ponto que eu acho que é importante a gente ter clareza nesses debates, quando a gente está discutindo, né, o tipo de violência que está sendo perpetrada, muitas vezes pessoas incorrem você está me julgando pessoalmente, né? Se você me chama de genocida, você está falando que eu não, enfim, fica meio que uma acusação sobre a índole da pessoa. Enquanto um estudioso da área de estudos para a paz e resolução de conflitos, é possível a gente discutir a lógica da violência. Então, quando eu argumento aqui na frente da câmera para vocês que o que ocorre é um genocídio lá, eu não estou fazendo necessariamente a acusação pessoal. A gente pode entrar nesse debate, mas quando eu olho a lógica da violência sendo realizada, é uma lógica genocida por quê? Porque quando a gente olha a lógica da violência, são dois elementos que a gente tem que olhar. A intenção da violência e a produção da violência. A intenção da violência é basicamente o quê? Está se querendo usar a violência para governar ou para exterminar a população? O indicador disso é se a população tem possibilidade de se render. Se ela tem possibilidade de se render, aí é uma intenção de governo. Se a população não tem possibilidade de se render, aí é extermínio. E a produção da violência é se a produção é unilateral ou se ela é bilateral, são os dois lados. Tudo isso, então, quando a gente faz esse cruzamento dessas informações, a gente vê que a violência genocida é uma violência que, primeiro, não tem interesse em governar, que é exterminar, e só um lado produz violência. No caso, esse caso é o governo israelense. Então é por conta disso, dessa lógica intrínseca à violência, que eu faço esse tipo de afirmação. Áureo, e quando a gente fala de futuro, né? Você mencionou aí um futuro ideal, né? Resolução do conflito. Mas e o futuro provável? O que deve acontecer por lá? Eu, infelizmente, Matheus, acho que no curto prazo a tendência, os sinais que eu estou vendo é de que eu temo pelo cessar-fogo, acho que infelizmente é possível que ele seja rompido e a gente volte a uma escalada de conflitos e no médio prazo, em isso acontecendo, em um cessar-fogo não prosperando, eu acho que a tendência é a gente ver mais conflitos, mais ataques. Nesse momento, eu acho que é ainda improvável o envio de todos os palestinos para os países em volta, porque os países em volta não têm condições de receber essa população. Mas, no geral, no curto, médio prazo, o cenário é bem problemático. Professor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, né? Considerando esse contexto, né, de crise humanitária, o que a gente pode fazer daqui para ajudar o pessoal lá? Eu queria responder essa pergunta, já te agradecendo por ela, porque quando recebi o convite para vir aqui, fiz questão de tentar me organizar para estar presente para a gente poder fazer essa denúncia, né? Denunciar a situação. Eu acho que o que a gente pode fazer face ao que está acontecendo no mínimo, da ciência, né? Termos as informações específicas, olhar e nos atentarmos para o sofrimento humano. O sofrimento humano que está passando tanto dos reféns israelenses, que não mereciam ser, as pessoas, os mortos israelenses, os reféns, não mereciam passar pelo que passaram, a gente também tem que olhar para o sofrimento humano dos palestinos. E entender tudo isso, Matheus, na minha avaliação, a partir de um prisma que envolve interesses de outros países, interesses geopolíticos ali na região. O conflito israelo-palestino, ele é um conflito muito complexo, de difícil resolução, mas o que eu acho que o mínimo que nós podemos fazer, seja aqui no âmbito da academia, seja no debate público, é conhecermos esse conflito mais aprofundado, entendermos a sua complexidade e sairmos de explicações simplistas, né, que tentam pintar um determinado grupo enquanto o mal e o bem não é um conflito complexo demais para ser pintado, ser retratado
de forma tão simplista como muitas vezes a gente vê. Excelente, Áureo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado.